Olá, gente. E aí, dando prosseguimento, né, ao nosso bate-papo sobre o capítulo 34, nós vamos trabalhar agora em dois momentos, com a unificação italiana, né, 1870, e a unificação alemã em 1871. Tá? Então, primeiro, a unificação italiana. Eu inicio essa nossa conversa com uma frase atribuída a Giuseppe Mazzini, um dos líderes da unificação italiana, que após alcançar essa unificação, ele chegou a uma conclusão bastante interessante. Ele disse o seguinte: unificamos a Itália, fizemos a Itália, agora temos que fazer os italianos. Né? Então, aproveitando o gancho da conversa anterior sobre nacionalismo, a frase do Mazzini ela é bastante reveladora, né, dessa dificuldade, o que viria a ser a Itália. Né? Porque uma unificação política ela envolve projetos políticos, envolve interesses, né, envolve perspectivas, envolve frustrações, angústias, ansiedade, esperanças, né, determinação. Então você tem uma mescla de situações que explicam bem o que é uma unificação. Né? Então essa é a primeira coisa. A ideia de uma unificação italiana ela não é recente. Tá? Eu falo assim em termos modernos, porque a Península Itálica, vocês bem sabem, ela foi a base, né, a sede do Império Romano. E existia uma unidade territorial, não apenas uma unidade territorial, mas principalmente uma unidade política. Só que com o fim do Império Romano houve um esfacelamento, né, dessa península em pequenas repúblicas, ducados, principados, que guardavam uma semelhança cultural, mas não tinham uma unidade política. O primeiro autor moderno a escrever sobre a preocupação dessa unidade, ou dessa falta de unidade, ou da necessidade de unificar a Itália foi Maquiavel. Maquiavel, lá no Príncipe, embora ele não coloque isso com todas as letras, mas você percebe que ele tem uma preocupação em dizer o seguinte: olha, a Península Itálica, né, os líderes políticos dessa península, devem forçosamente buscar um entendimento para que haja uma unificação e evitar que a Península Itálica, ou pelo menos algumas dos seus componentes, né, dessas pequenas repúblicas, ducados e principados, venha cair sob domínio estrangeiro. Engraçado que Maquiavel fala isso, né, no livro lançado lá em 1519, e o curioso é que a França, quando consolida o seu poder absoluto, o regime absolutista, exerce uma forte influência, né, sobre algumas repúblicas italianas. O mesmo vai acontecer, pelo menos aí 2, 3 séculos depois, com a Áustria. A Áustria também vai se aproveitar dessa fragilidade e vai também dominar territórios na Península Itálica. Né? E para completar a situação, você tem uma espécie de um Estado autônomo dentro da Península Itálica, que vai inclusive até resistir um bocado para esse processo de unificação, que é a região de Roma, que é dominada pela Igreja Católica. Né? Então, assim, a grande questão é essa colcha de retalhos que era a Península Itálica. E essa colcha de retalhos, ela, como eu falei, ela resultou da existência de múltiplos interesses. Né? Vários indivíduos, né, de alguma forma ou de outra, pensavam, né, assim, mas se eu unificar, a pergunta básica é, tá, unificando o território, quem é que governa o território? Né? Então, temendo perder uma autonomia política, que conferia determinadas vantagens, né? Então a preferência, até ser escancarada uma realidade sobre necessidade de unificação, era a manutenção dessa fragmentação territorial. Né? Mas o que vai acontecer? A península ela vai passar por processos de transformação econômica, digamos, um tanto quanto desiguais. Né? A Itália ela pode ser dividida em duas. Um norte, mais desenvolvido economicamente, desde a época do Renascimento, com intensa atividade comercial, né, com o florescimento de uma burguesia bastante dinâmica, e um sul atrasado. Né? A estrutura socioeconômica do sul ela é agrária,
né? Você tem camponeses que são submetidos a grandes proprietários rurais. Então, há uma disparidade entre o norte e o sul da Itália. E essa disparidade vai ser agravada com o início de uma revolução industrial no território italiano. E essa revolução industrial, ela vai ocorrer aonde? Ela vai ter o seu desenvolvimento na região norte, né? Na região do Piemonte ali. Tanto é que é o Piemonte que vai liderar essa unificação, né? E até hoje isso está presente no território, né? Você tem um norte do Piemonte, a região do Piemonte e Emília-Romanha bastante desenvolvidos em termos econômicos, e um sul extremamente atrasado, extremamente pauperizado, né? Mas tá, ok. Apesar dessas diferenças regionais, tem a necessidade, né, a vontade de unificação, né? Já que a ideia de formar nações ela se tornou uma coisa recorrente no continente europeu nesse século XIX. Com a Itália, né, tem uma unidade cultural, mas não tem uma unidade política, não seria diferente. Quem é que vai liderar esse movimento? Nós temos três personagens principais, né? Camillo Cavour, que é um monarquista, é um conde, né? ou seja, um indivíduo pertencente à aristocracia, um sujeito que muitas vezes é reportado como um verdadeiro aventureiro, tanto é que ele participou ativamente da Revolução Farroupilha, que é o Giuseppe Garibaldi, e um liberal, que é o Giuseppe Mazzini. Então esses três indivíduos vão liderar essa unificação. Mas a unificação mesmo, a ideia de unificação, ela parte do Cavour, né? Assim, em termos pragmáticos. Tanto o Garibaldi quanto o Mazzini são idealistas. O Cavour não, o Cavour está pensando nessa ideia de unificação para exatamente evitar a influência austríaca, que ainda era muito forte, e a influência francesa, né? E, para piorar a situação, a Itália está ficando para trás. Por quê? Porque outros países europeus estão se industrializando, né? A Prússia, ainda não é a Alemanha, mas a Prússia está avançando muito rápido nessa industrialização. Está atropelando, por exemplo, todas aquelas tradições agrárias medievais, né? Então a Itália está numa situação tanto quanto perigosa, né? E isso também vai ser interessante porque essa análise, perdão, vai ser interessante por quê? Porque é um contexto, por exemplo, que as nações europeias estão se lançando em conquistas ultramarinas, ou seja, o avanço do imperialismo, o neocolonialismo, né? E aí, quem chegar atrasado à partilha dos continentes africano e asiático terá prejuízos enormes em termos de fornecimento de matéria-prima para as suas indústrias e, obviamente, para questões de mercado consumidor, né? Então a corrida pela unificação ela se torna mais intensa a partir do momento em que o imperialismo começa a ganhar velocidade, né, fora do território europeu, patrocinado por essas nações europeias. O que vai acontecer? A Itália, então, ela vai, né, os líderes dessa unificação, eles vão buscar, né, elementos que possibilitassem essa unificação. Mas o problema é que eles têm três adversários poderosos. Internos, um interno, que é a Igreja, tá? A Igreja Católica, ela é bastante influente, ela exerce um domínio ideológico muito forte sobre as populações italianas, né, as populações da Península Itálica. Não posso falar italianos por conta da questão cultural. A Áustria, né, o Império Austríaco, que deu um salto na virada do 18 para o 19, principalmente após o Congresso de Viena, né, olha só, o Congresso de Viena, né, a formação da Santa Aliança, e a França, que apesar de todas as turbulências políticas internas, né, as revoluções, aquela coisa toda, ainda exercia uma forte influência sobre as repúblicas italianas situadas ao longo da sua fronteira. Então, assim, esses três adversários seriam, digamos, os principais obstáculos a essa unificação italiana. O que vai acontecer nesse caso? A disposição dos três líderes, Cavour, Garibaldi e Mazzini, né, se sobrepõem a esses obstáculos. Então, assim, a primeira coisa é convencer os italianos da validade. Convencer os italianos, eu falo assim, né, os líderes dessas pequenas repúblicas se convencerem da necessidade. Aí já não é mais uma opção, é uma necessidade de unificação. No caso do Piemonte,
né, o interesse é maior, por quê? Porque como era a principal potência econômica dentro da Península Itálica, unificar significa que ele teria a liderança política. Tá? Então já é uma região com um elevado nível de industrialização, né, e fatalmente facilitaria muito a dominação das regiões mais ao sul. Ok, primeira coisa então é começar uma guerra contra principalmente a Áustria, né, que a Áustria vai em algumas regiões, por exemplo a região de Trieste vai ter uma presença austríaca muito forte, né, então naquela região ali do Mar Adriático, né, então a Áustria vai exercer uma forte influência, então ela tem que ser derrotada militarmente. O que os italianos vão fazer? Como o jogo político europeu é um jogo um tanto quanto confuso, é um jogo de xadrez com várias torres, várias rainhas, vários reis, né, vários bispos, vários cavalos e muitos peões, né? Então a Itália, os líderes dessa unificação italiana, eles vão buscar socorro junto à França, porque a França também disputava uma hegemonia continental com Áustria e Prússia. Tá? E aí França e Prússia é um capítulo à parte que nós veremos depois. Mas esses líderes da unificação italiana, eles vão fomentar um conflito, vão buscar um apoio junto à França para poder derrotar a Áustria. Né? E são bem sucedidos nesse processo. Mas acontece que aí tem outros elementos que influenciam, que vão contribuir para que essa unificação não seja tão simples assim. A primeira delas, né, são os projetos políticos divergentes. Né? É engraçado que a gente vê isso sempre ao longo da história. Né? Que grupos políticos se unem em torno de determinados objetivos, mas ainda guardam diferenças igualmente significativas. Né? Então, no caso específico, nós temos dois radicais, né, o Garibaldi e o Mazzini, e um conservador, que é o Cavour. Né? Então, a grande questão é, a Itália unificada vira uma república ou uma monarquia? Né? Então, nesse caso, a perspectiva foi bem essa. Né? Então, assim, qual projeto vai ser o adotado, né? Qual modelo vai ser adotado no caso italiano? O que a gente pode perceber, né, nesse caso, é que o projeto do Camillo Cavour vai ser o vitorioso. Mas por que isso? Primeira coisa, né, apesar do idealismo, da disposição, da vontade do Mazzini e do Garibaldi, certo, em promover essa unificação e sob moldes, né, num molde republicano, as elites italianas temiam que essa ideia de república, defendida pelo Mazzini, que remontava a Roma, pudesse ser colocada em prática nesse momento. Né? Então, significava, mesmo com todas as limitações possíveis, existentes, né, aquele modelo de república romana, como estamos no século XIX europeu, significava república, significava democracia. Então, democratizar o acesso à política estava fora de cogitação nesse momento. Tá? Então, o que vai acontecer é que o projeto do Cavour, ele de manutenção, né, de uma monarquia, de um regime mais moderado, se eu posso dizer assim, ou mesmo conservador, né, ele vai contar com o apoio das lideranças políticas dentro da Itália, né, dentro dessa coisa que se chama Itália. Tudo bem que o Cavour ele vem a falecer bem antes dessa unificação, salvo engano em 1862, mas de qualquer maneira o seu projeto permanece. Mas ainda tem um obstáculo, né? Quando da unificação, e aí o Cavour voltando um pouquinho, o Cavour ele vai conversar, né, com o futuro rei da Itália, o Vítor Emanuel II, né, para que complete o trabalho de unificação. Né? Mas aí vocês podem se perguntar, tá, então quer dizer que o projeto do Mazzini saiu derrotado? Em parte sim, porque a ideia de república não foi adotada, a Itália virou uma monarquia, mas uma monarquia constitucional, que era o modelo, digamos, mais aceito na Europa naquele momento. Né? A França, a essa altura, era uma monarquia constitucional, apesar do Napoleão III ter, né, assim, digamos, tendências absolutistas, mas a França era uma monarquia constitucional. Né?
A Inglaterra, que era a potência mais poderosa naquele momento, dentro do continente europeu, embora não se envolvesse muito com os assuntos europeus, era uma monarquia constitucional, mas tudo bem que os vizinhos da Itália, ou os países mais próximos da Itália, tivessem governos tendências autocráticas, absolutistas, né? O Império Austríaco, o Império Russo e a Prússia. Mas, de qualquer maneira, a Prússia, apesar da sua capacidade militar aumentada, de sua capacidade industrial aumentada, ela não tinha interesses, por exemplo, em disputar a hegemonia com a Itália. Né? Então, no caso aqui, a Itália ela foi favorecida pela distância. Agora, um outro ponto bastante interessante nessa discussão, né, é exatamente o fato da Itália, ao alcançar a sua unificação, manter praticamente inalterada as suas diferenças regionais. Então o norte ainda continuou muito rico, muito desenvolvido, né, economicamente, ao passo que o sul permaneceu nesse atraso, com uma economia de base agrícola. E o que é interessante nisso é que esse aspecto da Itália, dessa divisão norte-sul, ela permanece até hoje. Né? Você tem um norte bastante industrializado e esse sul atrasado. E uma curiosidade, né? Um dos grupos, olha que coisa interessante isso, um dos movimentos que vai lutar pela unificação, e até muito antes do advento de Mazzini, Garibaldi e Cavour, é a máfia. Né? Essa máfia mesmo que vocês estão pensando, por exemplo, Chefão e outros, ela vai ser um elemento que vai lutar por essa unidade política. É claro que o alcance da máfia vai ser muito pequeno, né? Vai ser ali na Sicília e chegando à região de Nápoles. Né? Mas, de qualquer maneira, é uma discussão sobre. Os caras já trazem consigo um discurso nacionalista. Depois, lógico, o passar do tempo é que vai ter um envolvimento maior com a questão da criminalidade, né? O uso da violência como instrumento de intimidação política. Né? E depois, intimidação mesmo, pura e simples. Né? Mas esse é um dado bastante interessante. Agora, o que ocorre? A Itália hoje, né, aproveitando o gancho, a Itália hoje mantém, como eu falei, essas divisões internas, né? O norte rico, o sul pobre. E, curiosamente, uma das heranças mais nefastas, né, do cenário político italiano, que é o fascismo, né? O fascismo surge na Península Itálica, depois se espalha, né, nessa perspectiva por outros países, né? Mas ele tem uma presença muito grande exatamente nessa região norte. Né? A região norte da Itália olha com desdém para o sul da Itália, né? Essa coisa da pobreza. Né? Então eles se veem muito mais sofisticados e tanto é que defendem. Já houve uma época, né, não tão distante, que a região do Piemonte e da Emília-Romanha defenderam a separação do restante do território. Né? Então eles formariam um país à parte. Né? Então, ou seja, aquilo que foi uma luta desde a época de Maquiavel foi colocado em xeque pelos grupos, né? Forza Itália, Avanza Itália, né? Grupos com características, né, ou perspectivas políticas de extrema direita. Espero que vocês tenham gostado. Né? Então aí a gente depois vai trabalhar com a unificação alemã, tá, gente? Tá ok, gente? Então